Olá, saudações a todos. Sou Edsel Rosa, educador físico e fisioterapeuta, e nos próximos minutos estarei apresentando para vocês a aula número 5 do curso Musculação Clínica Complexo dos Ombros. Numa primeira aula, nós apresentamos a evolução dessa estrutura do complexo. Na segunda aula, falamos sobre articulação externo-clavicular. Na terceira aula, sobre articulação acromioclavicular. E, na última aula, articulação escápulo-torácica. Nesta aula, falaremos sobre a articulação glenohumeral. Sobre esta articulação, dividimos a aula em duas partes, pois o número de informações sobre essa estrutura ele é enorme para ser dado apenas em uma aula. Então, resolvemos, para facilitar o aprendizado, dividir em duas partes. Será apresentado nessa primeira parte tudo sobre as estruturas passivas da articulação glenohumeral e, numa segunda aula, sobre as estruturas ativas. Lembrando que as estruturas passivas são as estruturas ósseas, estruturas da cápsula, estruturas do labro e ligamentos. Já nas estruturas ativas, falaremos sobre a musculação que envolve esta articulação. A estrutura passiva da articulação glenohumeral mais básica é a cavidade glenoide, que se une à cabeça do húmero. Esta articulação glenohumeral, sem dúvida nenhuma, é a articulação mais conhecida, a articulação mais funcional do complexo do ombro, é a articulação com maior amplitude de movimento, porém, é também a articulação mais lesada. As principais lesões desta articulação são as chamadas lesões de impacto, onde a cabeça do húmero, as estruturas do húmero entram em contato com a periferia ou com o seu entorno, e as lesões de instabilidade, que geram principalmente luxações, através de trauma ou de lassidão das suas estruturas. A articulação glenohumeral, como vemos nessa imagem, ela é bem afastada nas suas estruturas. Esse afastamento das suas estruturas dificulta bastante a estabilidade e a manutenção da cabeça do húmero na glenoide, mas facilita muito em mobilidade. Ainda, sobre essa articulação, é importante frisar que ela é uma articulação bola-soquete. Uma articulação bola-soquete é uma articulação sinovial. Essa articulação ela é triaxial. Isso quer dizer que ela trabalha em todos os planos de movimento, pois ela é uma articulação multiarticular, facilitando aí as amplitudes da articulação do ombro. Separamos agora as duas estruturas principais desta articulação. Começaremos pela cavidade glenohumeral. A cavidade glenohumeral é uma cavidade rasa, e se você observar, ela tem um formato de pera, onde a sua parte superior, ou seu raio superior, ele é menor do que o seu raio inferior. Isso nos diz que as estruturas mais inferiores, a borda mais inferior, torna ela muito mais estável, e por um diâmetro menor, a parte superior é mais instável. Essa cavidade glenoide, ela acompanha o seu colo na escápula, onde esse colo ele tem uma leve retroversão de aproximadamente 7 graus. Mas o que verdadeiramente importa para o nosso conhecimento é que essa escápula leva a glenoide virada para frente e um pouco elevada. Essa elevação da glenoide, através do posicionamento da escápula, forma uma importante estabilidade geométrica, pois essa estrutura, essa composição vai ajudar a evitar o deslocamento inferior do húmero, isso ajudando a musculatura e preservando a articulação de luxações. Já para falar sobre a cabeça do húmero, é importante frisar que ela corresponde a aproximadamente 1/3 de um círculo. Ela tem um raio em torno de
3 centímetros, é ligada com a diáfise do úmero através de um pescoço ou de um colo anatômico muito curto, cujo colo direciona a cabeça para cima em torno de 135 graus e para trás em torno de 30 graus. Isso nos diz que a articulação, essa retroversão da cabeça do úmero em relação da parte proximal em relação à parte distal e a sua inclinação vai facilitar o ajuste e a conexão com a cavidade glenoide, pois acompanha exatamente no mesmo alinhamento o posicionamento, pois a cavidade glenoide ela é levemente para cima e bem anterior. Então, o úmero precisa ser posterior e para cima. O que nos diz isso? Nos diz que, pela glenoide estar mais posterior, mais anterior, e o úmero voltado para trás, nós temos uma grande estabilidade posterior e uma descobertura anterior, facilitando aí os deslocamentos ou as luxações anteriores, obrigando a natureza a produzir ligamentos ou feixes ou cordões fibrosos aí que vão ajudar nessa contenção. Ainda falando sobre o úmero, é importante colocar que na sua estrutura lateral e um pouquinho anterior nós temos 2 tubérculos. Nós temos o tubérculo maior e o tubérculo menor, os dois formando o sulco intertubercular. Mas não é só a formação do sulco intertubercular que é importante, pois esse sulco passa a cabeça longa do bíceps, mas principalmente porque ele gera um ancoramento para várias estruturas musculares. Por exemplo, o tubérculo maior possui 3 facetas que vão se inserir aí os músculos do manguito rotador. Já o tubérculo menor tem uma faceta que vai dar inserção para o tendão do subescapular. Isso é importante, pois ajudará na coaptação e na estabilidade desta articulação. Isso torna também essa estrutura de fácil palpação, pois você vem acompanhando o acrômio lateralmente até próximo do ombro. Quando você percebeu um caimento após o acrômio, você com certeza estará sobre a cabeça do úmero. Esse pinçamento, essa palpação é feito com os dedos em pinça e você pede para o teu cliente rodar o braço medialmente e lateralmente. Você vai perceber essas estruturas do tubérculo maior e do tubérculo menor raspando ou friccionando seu dedo anterior. Com esse vídeo, a gente consegue entender melhor o que eu estou apresentando para vocês. Aqui nós temos a cavidade glenoide, a sua conexão com a cabeça do úmero. A cabeça do úmero apontada para cima é um terço de círculo. A glenoide, seu posicionamento levemente para cima e anterior, de 30 a 35 graus. Há uma junção das duas e um contato. Falaremos mais à frente sobre essa estrutura importante, que é cápsula e labro. Nessa imagem, eu tentei passar para vocês a ideia da relação entre o tamanho da cabeça do úmero e a cavidade glenoide. Então, a gente percebe que há uma disparidade grande, é difícil o ajustamento dessa bola sobre esse soquete, pois a gente sabe que a cabeça do úmero ela é 3 vezes maior do que toda a área da glenoide. Isso obriga ou obrigou a natureza a criar estruturas de adaptação ou para melhorar essa congruência. Então, nós falaremos agora sobre as estruturas que vão conseguir completar essa congruência. Esse processo de aumentar essa estabilidade chama-se neoacetábulo. O que é o neoacetábulo? Então, a gente consegue perceber aqui a área da glenoide, seu formato de pera,
e sua área de aproximadamente 6 centímetros quadrados. Te nota também que ao redor dela existem dois processos aí que se estendem da escápula, que já conhecemos, que é o processo coracoide e o acrômio. E nos dois, nós temos aqui o arco coracoacromial, formando o arco duro. Então, você já começa a perceber aqui que existe uma estrutura externa tentando aumentar a área de contato da cabeça do úmero, tentando aumentar essa área de 6 centímetros para uma circunferência bem maior. Então, a natureza apresentou aí mais outras estruturas para ajudar nessa estabilidade, aumentando toda essa área. Acrescentou aí músculos do manguito rotador, acrescentou bursas, acrescentou o ligamento que eu já havia falado para vocês. Tudo isso gerou uma área muito maior do que a área da glenoide, uma área 3 vezes maior, ou seja, 18 centímetros quadrados. Além de toda essa capacidade de abraçar a cabeça do úmero agora com muito mais contato, ainda esse neoacetábulo favorece a maleabilidade da articulação. Se a gente comparar aí a articulação do quadril, onde nós temos o acetábulo muito rígido e a cabeça do fêmur muito rígida também, a gente percebe que não há tanta maleabilidade nessa estrutura. Já com o neoacetábulo, nós entendemos que existe uma transição agora entre a rigidez da glenoide e a dureza da cabeça do úmero. Então, houve aqui uma transição, facilitando a mobilidade e, ao mesmo tempo, sem perder a estabilidade. Aqui a gente consegue perceber a glenoide e as estruturas ao redor da glenoide que tentam aí aumentar a área ou limitar a posição do ombro dentro da glenoide. E também as estruturas ativas, que aqui a gente consegue perceber os músculos ao redor da articulação. Então, a gente nota que todo esse processo, todas essas estruturas têm uma única função: movimentar e deixar o úmero dentro do seu eixo de rotação durante todas as amplitudes de movimento. Este vídeo vai deixar mais claro para vocês esse entendimento. Nós temos a bursa, seus ligamentos, o arco coracoacromial, toda a área de expansão, os ligamentos, o labrum, estruturas ativas. Bom, como a glenoide ela é muito rasa, a natureza criou esse neoacetábulo, um dos componentes mais importantes do neoacetábulo. Lembrando vocês que o neoacetábulo, a gente vai lembrar agora que no começo da aula eu falei que nós iríamos abordar sobre estruturas passivas e na próxima aula, ou a parte 2 da aula 5, abordaremos sobre as estruturas ativas, que são os músculos. Então, a gente vai começar a falar sobre esse assunto mencionando o labro glenoidal. O que é o labro glenoidal, que faz parte dessas estruturas passivas que vão tentar ajustar, aumentar a congruência e contribuir para a estabilidade da articulação. Se a gente for observar, a cavidade glenoide ela é muito rasa e o labrum, que é uma estrutura fibrosa, fibrocartilaginosa, que vai ocupar toda a borda da glenoide, ele vai aumentar essa área da glenoide. Isso é importante para o processo de estabilização e de congruência. Também vai ajudar no amortecimento e vai ajudar nessa transição da dureza da glenoide para a mobilidade do úmero. A gente já falou que a glenoide é rasa e que o úmero ele é grande em relação à glenoide, então o labrum ele forma aí um grande anel de conexão entre a glenoide e o úmero.
Nessa imagem, nós conseguimos ver toda essa estrutura e também perceber que ela serve como contenção para tentar limitar os deslocamentos do úmero. Aqui a gente consegue perceber com clareza que aumenta muito a profundidade, a presença do labrum. Ou seja, sem o labrum você tem um prato muito raso, onde você tem pouca área, pouco volume. Com o labrum, você tem aí um prato fundo, onde você, com certeza, você consegue ter muito mais contato para ter muito mais estabilidade. E também, como eu já mencionei, você tem aí uma barreira de contenção para evitar, como se fosse um calço, os deslocamentos fora da sua área de trabalho. O labrum é uma estrutura muito importante, como já falamos, que faz essa ligação, e por vários motivos, como eu já citei, e um dos principais motivos é essa conexão que ele tem com a cabeça, com o tendão da cabeça longa do bíceps, pois 50% desse tendão se insere no labrum. Então, isso já gera aí uma grande força de coaptação com a ação dessa musculatura sobre sobre a glenoide. Aqui a gente observa que o labrum funciona como uma grande coroa. Essa coroa ao redor da glenoide, ela tem uma inserção superior que vai dar inserção para a cabeça longa do bíceps e uma inferior que vai ter contato com a cabeça longa do tríceps também. A atividade dessa musculatura aumenta a congruência e automaticamente a estabilidade. É importante citar também que a articulação, que a cabeça longa do bíceps e na sua inserção, ela está numa parte mais frágil do labrum e também uma área de difícil vascularização. Isso provoca ou gera mais dificuldade de cicatrização e também mais facilidade para as lesões. Que a gente consegue observar todo o labrum e a tendão da cabeça longa do bíceps com sua conexão com o labrum. Fazendo um resumo agora sobre a função do labrum, é importante lembrar que ele é um importante estabilizador dessa articulação e ele faz isso através do aumento da profundidade, ele faz isso através de uma barreira de contenção, como eu falei para vocês, como se fosse um calço, e também através de um efeito de compressão, que nós chamamos de vácuo, pois há um selamento, como ele tem essa ligação com a cápsula, ele faz um efeito de selamento. Para você romper, para você deslocar isso, você precisa romper a cápsula. Então, uma estrutura que lese o labrum, ela vai estar também perdendo essa capacidade. Para vocês terem uma ideia da importância disso, quando você tem uma diminuição ou quando você tem uma perda do vácuo, você perde aí 20% da capacidade de resistir dessa articulação. E por último, também lembrado ultimamente, serve como estabilizador da cabeça longa do bíceps. Outra estrutura fundamental, uma estrutura passiva também, estabilizadora e adequadora dos movimentos do úmero, é a cápsula articular. A cápsula articular, ela é uma manga fibrosa. Essa manga fibrosa, ela é levemente frouxa, ela se distende aí em torno de 2 a 3 centímetros. Ela tem uma área que é 2 vezes maior do que a área da cabeça do úmero e ela ajusta no posicionamento, porque essa frouxidão, entre aspas, facilita a mobilidade. Porém, é uma frouxidão determinada ou específica, pois à medida que o úmero vai trabalhando ou vai deslizando ou gerando as suas amplitudes, ela faz as contenções, pois ela vai fazer um ajuste como se fosse, ela vai se torcendo ao redor do úmero e vai apertando o úmero contra a glenoide, aumentando aí a estabilidade. Neste vídeo, você consegue entender bem a capacidade que ela tem de se distender e de ajustar o úmero.
A cápsula articular, a sua origem é um pouquinho além do labro, então ela se prende à borda da glenoide e a sua inserção ela vai no colo anatômico do úmero. Então, ela é extremamente importante nessa estabilidade e o que muita gente não sabe é que ela contém prolongamentos. Esses seus prolongamentos, que é difícil visualização, é o que a gente chama de ligamentos. Então, os ligamentos fazem parte da cápsula articular, principalmente esses ligamentos mais internos. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, vai mostrar para vocês um pouquinho agora como funciona essa estrutura. A cápsula, a sua origem e inserção, o seu recesso, o labrum, a membrana sinovial, a bursa. E a sua passagem para o cabo longo do bíceps. Já os ligamentos, aqui eu citei como ligamentos glenomerais, mas são ligamentos da glenoide. Esses ligamentos da glenoide, eles funcionam como cordões de contenção, são cordões fibrosos que vão ajustar, vão se aderir à cápsula, são prolongamentos dela e que vão reforçar a cápsula. Como é uma articulação, é uma articulação muito afastada, um segmento do outro, a cápsula precisa da colaboração aí de fortes ligamentos. E os ligamentos mais próximos da glenomeral, eles são os ligamentos glenomerais superiores, superior, médio e inferior. Esses ligamentos, para fazer uma analogia, eles funcionam como airbags ou cinto de segurança, evitando o deslocamento excessivo da cabeça do úmero, tentando botá-lo dentro de um eixo de rotação. Todas as vezes que esses ligamentos afrouxam, você tem aí uma dificuldade de sustentar a cabeça do úmero dentro do seu próprio eixo. Esses ligamentos, como eu falei para vocês, são os ligamentos mais próximos da cápsula, que são os ligamentos glenomeral médio, superior e inferior, que faz essa contenção ou faz essa barreira mais anterior. E também eu posso citar para vocês o ligamento mais superior, que aí vai ligar o úmero ao coracoide, que aí é o que a gente chama de coraco humeral. Aqui nós temos uma apresentação de todos os ligamentos do úmero com a escápula. Aqui os ligamentos anteriores funcionando como uma barreira. E como eu mencionei para vocês, à medida que essa cápsula vai se torcendo, ela vai também ajustando, apertando o úmero contra a glenoide. No caso aqui, como os ligamentos são prolongamentos da cápsula, ele também vai se apertando e ajustando a cabeça do úmero dentro da glenoide. Os ligamentos glenomerais, como eu citei para vocês, eles têm essa função e também essa função de coaptação, de direcionar o movimento e também de limitar o movimento. Então aqui a gente percebe que ele fica tenso às rotações laterais e também às elevações. Já o ligamento coracohumeral, como observamos nessa imagem, ele tem sua origem no processo coracoide e sua inserção no tubérculo maior e no tubérculo menor do úmero. Então, ele tem duas pontas, são dois ligamentos em um só. Ele limita principalmente os movimentos de flexão e de extensão e evita com que a cabeça do úmero ela se desloque para baixo, ajudando na sustentação, trabalhando aí muito próximo do músculo supraespinal. E também impede que a cabeça do úmero tenha uma elevação excessiva. Agora, sem dúvida nenhuma, o ligamento glenomeral inferior, disparado, é o ligamento mais importante. E vou explicar para vocês o porquê dessa importância. Quando a gente olha o ligamento glenomeral, a gente observa que aqui embaixo nós temos uma bolsa axilar. Na verdade, aqui é um recesso da cápsula, que é mais frouxo mesmo, para que a gente consiga elevar o braço. Essa elevação do braço, ela faz com que a cabeça do úmero role para cima e deslize para baixo.
esse deslizamento para baixo ele é contido por vários ligamentos, principalmente pelo ligamento, mas principalmente mesmo, basicamente, pelos ligamentos glenomeral inferior, tanto anterior como posterior. Aqui a gente consegue entender um pouquinho isso. Ele funciona como se fosse uma rede. Todas as vezes que eu elevar o braço, como nessa figura aqui de baixo, você percebe que há um tensionamento desse ligamento. Esse tensionamento impede que a cabeça do húmero se deslize inferiormente, isso ajustando ela dentro da glenoide. Também é importante citar aqui que todas as vezes que eu tenho uma rotação do braço, do húmero, eu também tenho uma presença desses ligamentos muito mais ativas. Quando eu faço a rotação lateral, esse ligamento impede a luxação anterior, ou seja, o deslocamento da cabeça do húmero para frente. E na rotação medial também. Então, é um ligamento que a gente precisa ficar atento, pois o seu retesamento pode gerar principalmente a síndrome do impacto ou facilitar as luxações. Que a gente vai conseguir entender um pouquinho mais sobre esses cordões fibrosos tão importantes. O seu formato em Z, os ligamentos glenomerais, o recesso do ligamento glenomeral inferior, o seu tensionamento à medida que faz a abdução e as rotações laterais. E agora você vai observar o ligamento coracomeral. Sua origem no coracomeral, tubérculo menor e tubérculo maior. Um tensiona quando faz a extensão, que é o anterior, e o tensionamento do posterior quando faz a flexão. Bom, espero que você não tenha nenhuma dúvida. Caso você tenha alguma, eu peço que você entre em contato conosco. Mas, se você não tem nenhuma, encontro você na próxima aula. Um grande abraço.